Sejam bem-vindos ao ABC da Física. Eu sou o professor Karim e estarei com vocês resolvendo a mais uma questão do CBC da Universidade de Buenos Aires. Então vem comigo, acompanhe a descrição do enunciado. Sobre um corpo de meio quilo de massa, inicialmente em repouso, atua uma força resultante R numa direção horizontal. O gráfico da figura ao lado mostra como varia R em função do tempo. Então, o deslocamento em metros ao final dos 3 primeiros segundos é de quanto? Então, vamos para a resolução da questão 3. Você acompanhou comigo no enunciado? Ele vai dizer que nós temos um corpo de massa meio quilo, ele inicialmente está em repouso, e sobre ele vai atuar uma força resultante, que varia com o tempo de acordo com esse gráfico. Você nota que esse gráfico tem duas fases importantes. A primeira que vai de 0 até 2 segundos, onde você tem uma resultante constante igual a 4 newtons, e depois de 2 até 3 segundos, a resultante é nula. Ele pede para você descobrir qual é o deslocamento desse corpo durante os 3 segundos desse movimento. E aí, moçada, como é que nós podemos resolver essa questão? Olha, lembra que aqui no ABC da Física, a gente tem uma proposta de fazer você não apenas resolver a questão, mas sim lembrar dos principais aspectos da teoria. Então vamos fazer uma coisa? Antes de eu começar a resolver essa questão, eu vou lembrar contigo uma coisa importante que são as leis de Newton, para ser mais exato, a primeira e a segunda lei de Newton, que, olha, apareceu aqui nessa questão. Vamos dar uma olhada, então? Gente, o que nós devemos lembrar da segunda lei de Newton, tá? Que é o princípio fundamental da dinâmica. Vem aqui comigo, acompanhe, olha. O princípio fundamental da dinâmica vai dizer o seguinte, olha, que a força resultante, tá? O vetor força resultante, que aqui no exercício ele chamou de R, tá? Tanto faz chamar de FR, força resultante, ou simplesmente resultante, tá? É o produto da massa pela aceleração. Isso aí, moçada, tranquilo. Então, olha, o que eu vou ter que lembrar aqui? Olha, vamos começar assim, olha. De 2 até 3 segundos, ele diz que a resultante é nula, né? Então faz isso para mim, olha. Coloca aqui força resultante igual a zero. O que vai acontecer? Olha, para que essa resultante dê zero, como a gente sabe que a massa não é zero, lembra que a massa é meio quilo, né? Não existe um corpo de massa zero, não é isso? Então, pessoal, o único jeito dessa resultante dar zero é a aceleração também ser nula, né? Aí, moçada, nós vamos lembrar da primeira lei de Newton, que vai dizer o seguinte, olha, sempre que a resultante de forças de um corpo é nula e, portanto, a aceleração é zero, o corpo, então, ele pode assumir 2 estados de movimento quando a resultante de forças nele é zero. Ou esse corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento retilíneo e uniforme. E, professor, eu não lembrei muito bem disso não. Você pode me dar um exemplo? Claro, olha só. Imagina que você tem aqui um bloco que esteja parado, tá? Como é o caso da situação inicial, né? Olha, esse bloco está parado. Eu vou perguntar uma coisa para você, olha. Gente, se eu não aplicar nenhuma força nele, ele está parado e não aplico força nenhuma, o que vai acontecer com ele, gente? Ah, professor, ele vai permanecer parado. Lembra que esse bate-papo ele está por trás da primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, que diz assim, olha, se um corpo está em repouso, a tendência natural dele é o quê? Continuar em repouso, a menos que eu aplique uma força nele, tá? Agora, veja só uma outra coisa interessante. Agora, imagina que esse corpo não esteja mais parado, tá? Não. Imagina que ele está passando aqui na tua frente, correndo assim, ó. Né? Correndo aqui, olha, em linha reta, tá? Ele tem uma determinada velocidade. Para você imaginar essa situação, imagina uma pedra de gelo que esteja escorregando num salão de festas bem amplo assim, tá? Então imagina que esse cara tá correndo aqui, ó. Então vou perguntar uma coisa para você. Ele já tá correndo, né? Moçada,
se eu não aplicar nenhuma força nele, ou seja, se a resultante de forças nesse corpo é nula, o que vai acontecer com ele? Olha, pessoal, se ele já está andando e você não faz nada, quer dizer, você não aplica nenhuma força, o que acontece, pessoal? A tendência dele é continuar andando como? Com a mesma velocidade. Por exemplo, se ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo, quer dizer, se ele já está andando com 8 metros por segundo, gente, se eu não fizer nada, ó, se eu ficar assim, ó, olhando para ele, resultante zero, sem aplicar nenhuma força, o que acontece com ele? Ele não vai mudar o estado de movimento dele. Lembra que nenhum corpo por si só consegue alterar o seu estado de movimento. Então, se ele já está andando com velocidade de 8, pessoal, a gente fala assim, olha, mais um termo popular, né? Que por inércia ele vai continuar a 8 metros por segundo. Gente, esses dois exemplos traduzem a primeira lei de Newton, tá? Então é assim, olha, sempre que a resultante de forças no corpo é zero, o que acontece? Se ele está em repouso, a tendência dele é continuar assim em repouso. Agora, se ele já está andando, Karim, qual que é a tendência dele? Continuar com o mesmo movimento. Aqui no caso, ele continuaria andando em linha reta. Tudo bem? Essa é a primeira lei. Agora, a segunda, gente, é como se fosse uma negação, vamos dizer assim, da primeira. Olha, agora imagina, pessoal, que a força resultante não é zero, tá? Eu tenho uma força resultante igual a, por exemplo, 4, que é o valor da questão que vai aparecer na questão, tá? Bom, se eu tenho uma resultante diferente de zero, o que acontece, pessoal? A aceleração não é zero, quer dizer, o corpo terá uma aceleração. E quando o corpo tem uma aceleração, o que acontece, professor? Ele vai variar, exatamente, ele vai variar a sua velocidade. Então, gente, eu quis pegar esse comecinho do exercício para te chamar para essa lembrança. Agora que você lembrou comigo, agora sim eu vou começar a resolver a questão contigo, tá? Então, acompanha aqui comigo. Olha, bom, moçada, o que é interessante a gente fazer aqui? Então, voltando aqui para a situação, nós temos duas fases, né? Então, vou até fazer assim, olha, eu vou chamar aqui a primeira, ó, essa aqui é a nossa fase 1, ó, fase 1 do movimento, tá? Quando eu tenho uma força resultante. E depois eu tenho a fase 2 do movimento, tá? Beleza, Karim. Então, vamos começar. Então, a melhor maneira é você tentar comigo visualizar o exercício, tá? Vamos visualizar então? Então, olha só, pessoal, ele vai dizer que esse corpo atua nele, ele está parado inicialmente e começa a atuar nele uma força horizontal, tá? Então, imagina comigo a situação aqui, olha. Nós temos um bloco de massa meio quilo, tá? Vamos colocar aqui, depois eu coloco o valor para você. Inicialmente em repouso, então isso é importante, ó. Repouso quer dizer que a velocidade inicial dele é zero. Bom, gente, o que vai acontecer? Olha lá, no instante de tempo t igual a zero, alguém vai puxar, aplicar uma força é puxar, vai puxar ele com 4. Então tá aqui, ó, olha aí, pessoal, a força, por exemplo, horizontal para a direita, essa resultante igual a 4 aplicada nele. Moçada, o que vai acontecer? Carinha, ele não tem outra alternativa, né? Se ele tá parado, alguém puxa ele, vai acontecer isso aqui com ele, ó. Exatamente, ele vai aumentando a velocidade dele, ou seja, ele vai ter uma aceleração, que é o que a segunda lei de Newton traz pra gente, né, pessoal? Então, por isso que eu sei que se no tempo t igual a zero, ele tem, né, no caso, uma velocidade zero, depois, pessoal, dos 2 segundos, né, quando terminar os 2 segundos, o que acontece, pessoal? Ele vai ter uma velocidade maior, ele vai estar aqui, ó, com uma velocidade V, nós não sabemos esse valor, vou chamar de V aqui só, tá bom? Beleza? Então, moçada, essa aqui é a nossa fase 1, tá? Vamos colocar aqui, então, essa é a nossa fase 1. Você consegue perceber que nessa fase 1 já tivemos um deslocamento. Isso, esse deslocamento eu não sei quanto vale, vou chamar ele de delta S1. Ah, beleza, professor. Então, é isso que aconteceu. E aí, pode perceber que você tem aqui a segunda lei de Newton, né? Se eu tenho uma resultante, né? Essa resultante, ela vai produzir uma aceleração aqui, ó, que é horizontal para a direita também. Lembre-se que um resultado importante da segunda lei, né, é que se eu tenho uma resultante voltada para a direita, necessariamente a aceleração também é horizontal para a direita, tá? Muito bem. E depois, professor? E depois nós temos a segunda fase. Olha que interessante agora, vê se você consegue lembrar daquele início da teoria que eu passei para você. Olha, de 2 até 3 segundos, inaugura-se a fase 2 do movimento. Mas o que acontece aqui? Olha lá, moçada.
Na fase 2, quer dizer, de 2 segundos em diante, a resultante é nula. Peraí, professor, quando a resultante é nula, eu lembro que você falou assim, olha, se ele já tem um movimento, se ele já tem uma velocidade e a resultante de forças é zero, o que acontece com ele? Ele continua com a mesma velocidade. E é o que está acontecendo, pessoal, porque depois dos 2 segundos, olha o que aconteceu, gente, a resultante de forças dele é zero. E se a resultante é zero, ele não vai ter mais aceleração. Significa o que então, pessoal? Que quando ele adquire essa velocidade v no tempo 2, depois disso, ó, ele vai como, pessoal? Ele vai manter por inércia, ó, ele mantém essa velocidade constante até o final dos 3 segundos. Então, quando ele chegar no tempo 3, ele vai ter a mesma velocidade que ele tinha no tempo 2. Tranquilo? Que bacana, né, pessoal? E aí você nota também que existe aqui um deslocamento que eu vou chamar de ΔS2. Certo, pessoal? E aí, quem é o deslocamento total, pessoal? O deslocamento total seria a soma do ΔS1 com o ΔS2. E a gente vai calcular isso agora. Nessa etapa, a gente tem 2 caminhos para seguir. Eu vou explicar os 2 para vocês, tá? Eu vou fazer primeiro aquele que eu acho mais rápido, mais objetivo, tá? Mas depois eu volto porque eu sei que tem muita gente que vai pensar da outra maneira também, tá? Então vamos lá. Olha, pessoal, a primeira forma de resolver esse problema, que pode te ajudar bastante, é através de um gráfico. Para ser mais preciso, nós vamos aqui confeccionar, pessoal, o gráfico da velocidade em função do tempo. Mas, professor, por que esse gráfico da velocidade pelo tempo? É por causa de uma propriedade que existe. Só para lembrar vocês aqui, olha, imagina então que você tem aqui, olha, é um rascunho isso aqui, tá? Um gráfico de velocidade em função do tempo. Imagina que eu tenho uma velocidade que começa em 0 e vai aumentando, tá? Com o passar do tempo. Moçada, o que é bom você lembrar? Toda vez que você tem um gráfico da velocidade pelo tempo, a área, ó, essa área aqui, ó, entre o gráfico, né, entre a curva dada e o eixo do tempo, vai te dar o ΔS. É por isso que a gente vai pegar esse caminho, tá? Então, você vai me dar uma força agora. Professor, como é que eu faço o gráfico da velocidade em função do tempo? Olha, moçada, tá tranquilo. Vem comigo, acompanha aqui então, ó. Olha só. Então, vamos fazer aqui, ó, o gráfico da velocidade em metros por segundo, né? Porque a gente sabe que no sistema internacional a velocidade é metros por segundo. Então nós temos aqui a velocidade em função do tempo. Ó. Vamos colocar aqui para você, ó. Joia, professor. Tá aqui, ó. Muito bem. Então você vai fazer o seguinte: quais são os tempos que a gente vai usar? Evidentemente, a base de tempo que a gente vai usar é a mesma do gráfico. Então, ó, 0, né? Tempo 0, tempo 2 e finalmente tempo 3, tá? Muito bem. Moçada, o que acontece com a velocidade no tempo 0? Ah, professor, o carro está em repouso, né? O bloquinho está em repouso, então a velocidade é 0. Muito bem. O que aconteceu com ele, pessoal, ao final dos 2 segundos? Acompanha o desenho que você entende, ó. Pode ver que no final dos 2 segundos ele tem uma velocidade maior, né? Uma velocidade V. Ah, é verdade, professor, a velocidade V. E aconteceu, pessoal, de 0 até 2. Essa velocidade, ela cresceu. Agora, como é que ela cresceu? Bom, ela pode ter crescido assim, ó, né? Ela pode ter crescido assim, ó, e ela pode ter crescido linearmente, em linha reta. Qual dos 3 gráficos que eu passei para você acha que melhor se adapta à questão? Aí tem mais uma coisa que faz parte lá da teoria, tá? Não é difícil enxergar, não. Vem aqui comigo de novo, pessoal. Olha só. Como a gente sabe que a aceleração ela é gerada por uma força resultante, olha o que está acontecendo então. Você consegue perceber que de 0 até 2, essa força igual a 4 aqui, ela é constante, ela está estável, não é? Então acompanha comigo aqui, pessoal. Se a força resultante é constante, eu estou abreviando aqui, ó, CTE quer dizer constante, então o que acontece? Pessoal, como a massa do bloco não muda, então se a força resultante é constante, é porque a aceleração do movimento também é constante. Aí você lembra comigo, ah, professor, peraí, eu aprendi que aquele movimento que tem aceleração constante é o mv. Ah, professor, então quer dizer que esse movimento do bloco de 0 até 2 segundos é um mv? Exatamente. E como é que é o gráfico da velocidade no mv? Ah, professor, é um gráfico em linha reta, porque quando a aceleração é constante,
É porque a velocidade ela cresce linearmente, né, professor? Exatamente. Muito bem. Muito boa lembrança sua, ok? Agora, moçada, o que acontece de 2 até 3 segundos? Ah, professor, tranquilo, hein? Ó, como não tem força, professor, então, na hora que esse bloco chegar aqui com uma velocidade no tempo 2, ele vai manter essa velocidade constante. E aí, como é que eu faço isso no gráfico, pessoal? Olha aqui, ó. Isso, ó, ele vai atingir essa velocidade e de 2 até 3, olha aí, ó. Ah, professor, ele mantém constante, né? Movimento uniforme. Exatamente. Nossa, professor, então é esse o gráfico que representa a velocidade do bloquinho? Exato. Agora, veja comigo. Lembra daquela propriedade que eu falei? Olha só, moçada. Se você calcular a área compreendida entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, olha a área aqui, tá vendo essa área que eu estou desenhando para você em branco? O que essa área significa mesmo? Ah, professor, eu lembrei aqui disso aqui, olha. A área representa o ΔS, é o espaço percorrido. Exatamente, e é o que a gente está procurando, né, moçada? É verdade, professor. Mas, moçada, você concorda comigo que para você conseguir calcular essa área, é a área de um trapézio, né? Você precisa necessariamente saber desse valor aqui de V, porque esse valor de V, ele vai representar a altura desse trapézio. Eu preciso saber esse valor de V. E aí agora eu jogo para você a pergunta. Mas professor, como é que eu vou achar essa velocidade V aí? Olha, gente, tranquilo, ó. Você pode resolver isso por uma relação matemática, mas você pode também usar o raciocínio. É mesmo, professor? Vamos tentar usar o raciocínio, que é bem mais rápido e bem mais fácil. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo, olha. Moçada, o que nós sabemos de 0 até 2 segundos? Olha, de 0 até 2 segundos, professor, a gente sabe que a resultante é 4. E aí você lembra comigo uma coisa, olha, se nós sabemos a força resultante, acompanha aqui, ó. Se você sabe a resultante e sabe a massa, que é meio quilo, o que você pode encontrar? Ah, professor, eu posso encontrar o valor da aceleração. É legal achar a aceleração? É, sabe por quê, pessoal? Porque se você conseguir achar a aceleração, você vai conseguir depois achar essa velocidade. É mesmo? Vamos dar uma olhada então? Acompanha comigo, pessoal. Olha, eu vou trazer aqui para você, eu vou até apagar aqui, olha, tá? Vou aproveitar esse espaço que a gente tem aqui. Então acompanha aqui, ó, tá? Olha só. Só uma apagadinha para você acompanhar. Pronto, vamos lá, ó. Gente, a resultante de 0 a 2 vale 4, tá? A massa, ela vale meio quilo, tá? A massa em quilogramas aqui, tá? STM internacional. Aí você vai pegar esse meio, passar dividindo. Então fica 4 dividido por meio. 4 por meio, pessoal, se você fizer essa conta com calma depois, dá 8 metros por segundo ao quadrado, tá? É o valor da aceleração. E essa aceleração, você já viu comigo que ela é constante. Ó. Vamos colocar aqui, quer dizer que o valor dela não vai mudar, professor? Não. Agora, professor, como é que eu posso, a partir dessa aceleração, chegar na velocidade? Tranquilo, olha só comigo aqui, olha. Então acompanha aqui. Quando você diz que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado, lembra que a aceleração é uma taxa que revela para você o quanto ou como essa velocidade está crescendo. Vem comigo para você acompanhar. Dizer que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade desse bloquinho aumenta de 8 metros por segundo. Entendeu? Agora presta atenção para você lembrar comigo, olha. Quando você diz que uma aceleração é constante, sabe o que significa? Significa assim, olha, se em 1 segundo ela aumenta de 8 metros por segundo, então, pessoal, em 2 segundos ela aumenta quanto? 16. Se você pensou 16 metros por segundo, você está certo. Por quê? Porque isso é crescer linearmente, isso é crescer proporcionalmente, né? Então, pessoal, regrinha de 3, professor, é regrinha de 3, olha, se a cada 1 segundo ela cresce 8 metros por segundo, então, né, em 2 segundos ela crescerá o dobro. Ah, isso é crescer linearmente, exatamente. Então, essa velocidade que você não sabia, agora você sabe. Ah, professor, ela vale 16. Isso. Então, só para você visualizar o movimento, esse carrinho começa com velocidade 0, alguém puxa ele, mantendo essa força, ela mantém constante essa força durante 2 segundos. O que acontece com esse bloquinho? Ó, ele vai aumentando a velocidade dele.
Quando ele chegar aqui, pessoal, ele vai ter uma velocidade de 16, olha que legal. Agora, olha só, pessoal, aqui, como não tem mais força puxando, quer dizer, é como se o cara largasse a mão, entendeu? E aí acontece, pessoal, como não tem mais força puxando, ele vai o quê? Ele vai manter o embalo, né, professor? Ele vai manter a velocidade. Primeira lei de Newton, né? Se não tem mais força, ele vai manter essa velocidade constante. Então ele vai terminar aqui nos 3 segundos, pessoal, ele vai passar aqui por mim correndo com 16 metros por segundo. Esse é o movimento dele. Olha que legal, tá? Agora, moçada, para finalizar, professor, ele quer calcular o deslocamento de 0 até 3, quer dizer, ele quer tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso daqui, ó, tá bom? Eu dividi aqui em 2 etapas, mas ele quer tudo isso aqui. Moçada, para você calcular esse deslocamento total aqui de 0 até 3 segundos, basta você calcular a área desse trapézio. Que legal, professor, Vamos lá então, olha, o ΔS é numericamente igual à área desse trapézio. Lembre-se que a área do trapézio tem uma relação matemática pronta que diz para você assim, olha, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então como é que vai ficar isso? Vai ficar um pouquinho apertado aqui, mas vamos lá. Ó, vou fazer aqui embaixo, ó. ΔS, então, é igual. Agora você vai me ajudar a identificar os termos, tá? Moçada, quem é a base maior do trapézio? Olha, o trapézio está aqui, ó. A base maior é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, em laranja aqui, eu vou colocar para você, ó. Isso, esse é o besão, né, Karim? Isso, base maior. Quanto que vale, então? De 0 até 3, você tem 3. Exatamente, põe aqui, ó, base maior, 3. Legal, professor. Mas, olha lá, hein? Base menor, Bzinho. Quem que é a base menor, moçada? É esse catatalzinho aqui, ó. Isso, ó. Essa é a base menor. Lembra que as bases são sempre paralelas, tá? E quanto que vale, moçada? Ó, começa em 2, termina em 3, então é 1. Isso, carinho, eu pego a diferença, né? Exatamente. De 2 para 3 tem 1. Isso, vezes a altura. Professor, quem é a altura do trapézio? Ó, a altura do trapézio é esse segmento aqui. Rebate ele aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó. Isso, ó, 16, né, carinho? De 16 para 0 tem 16. Isso. E tudo isso aqui, moçada, ó, dividido por 2. Olha que legal. Então, como é que fica, moçada? 3 mais 1, 4, vezes 16, 64. 64 dividido por 2 vai dar 32 metros. Muito bem. Olha aí, gente. Esse é o deslocamento total do veículo de 0 até 3 segundos. Então, eu vou trazer a outra forma de resolver, tá? Por isso que eu vou gravar esse novo vídeo, porque eu sei que tem muita gente que pegou esse caminho, tá? Então, olha só, quando você chega nesse ponto da questão e calcula que a aceleração é constante, vale 8 metros por segundo ao quadrado, como você acompanhou comigo no vídeo anterior, e através da interpretação da aceleração, você conclui que a velocidade aqui é 16, se você não está lembrado, tá? Lembre-se que a cada 1 segundo, então se a aceleração é 8 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta de 8 metros por segundo. Como daqui para cá demorou 2 segundos, tá? Então em 2 segundos ela aumenta para 16. Tá? Lembra que em UV a velocidade é proporcional, né, ao tempo. Muito bem. Então você sabe disso. Aí para você calcular o ΔS total, você divide em 2 etapas. A primeira etapa, como é um MUV, o que eu conheço desse MUV? Eu sei a velocidade final, eu sei a velocidade inicial, eu sei a aceleração e quero saber o ΔS. Você pode usar Torricelli na fase 1, tá? Então, a fase 1, você aplica a equação de Torricelli. Muita gente lembrou disso e por isso que eu vou dar esse respaldo, tá? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS, no caso ΔS1, porque é a primeira fase, tá? A velocidade final na primeira fase é 16, a velocidade inicial é 0, a aceleração vale 8 e o ΔS é a nossa incógnita, tá? Bom, 8 vezes 2 dá 16, então fica assim, ó, 16 ΔS1 igual 16 ao quadrado, né? Então, ao dividir um pelo outro, bom, 16 ao quadrado, pessoal, deixa assim mesmo, né? Eu sei que é 256, mas não precisa, olha. 16 ao quadrado é 16 vezes 16. Esse 16 está multiplicando, desce dividindo, corta, corta, né? Então você vai encontrar
16 metros. Então você sabe agora que o ΔS1 é 16 metros. Agora vamos fazer o ΔS2, né? O ΔS2, mas professor, por que você não coloca junto, né? Bom, porque aqui é outro movimento, né? Então um é MUV, eu estou usando uma equação característica de MUV. O outro é um movimento retilíneo uniforme. E aí, gente, então a fase 2, que é uma fase de MU, né, movimento retilíneo uniforme, a única equação do movimento uniforme é aquela, pessoal, que no movimento uniforme a velocidade média é igual a instantânea, ela não muda, né? Então fica ΔS sobre ΔT, né? O famoso ΔS, ΔT. Aqui seria ΔS2, né? Porque é a segunda etapa. A velocidade ele estabilizou em 16, então ela vale 16, eu coloco aqui. O ΔS2 eu não sei. E o tempo, cuidado gente, olha, de 2 até 3, o intervalo ΔT é 1. Isso, cuidado. Ah, professor, é a diferença, exatamente. Durou 1 segundo esse movimento. E aí, se você cruzar aqui, pessoal, o ΔS2, 16 vezes 1 dá 16 metros, né? E aí você chega à conclusão, né? Na primeira fase ele andou 16 metros, na segunda fase mais 16 metros, então é por esse motivo que o ΔS total é 32. Tranquilo? Então você também poderia resolver dessa forma. Gente, essa questão aqui é uma questão clássica. Se você não entendeu, volta lá um pouquinho, volta na passagem que você não entendeu e se persistir a dúvida, você sabe, ó, tem a descrição aí embaixo do canal, né, tem os comentários, você pode mandar a dúvida que a gente entra em contato com você, tá bom? Eu espero de coração que você tenha entendido, tá? Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua presença, de ter aguentado aqui o Carinho até agora falando para você, mas olha, estuda lá que você está no caminho certo, força, a gente está aqui para te ajudar. Lembra que o ABC da Física está contigo nessa caminhada para o CBC. Beleza, moçada? Um forte abraço e até mais.